Bluey é um desenho que lembra de tudo. Cada brinquedo deixado na prateleira, cada adesivo na parede, cada personagem que passou pela cena. Então, quando um personagem simplesmente para de aparecer, os fãs percebem. E hoje, vamos falar sobre todos os personagens que sumiram. Aqueles que o desenho apresentou fez você se importar e depois nunca mais trouxe de volta. Jean-Luc, vamos começar com aquele que realmente dói. Bluey e Jean-Luc se conheceram durante um acampamento de férias, e os dois formaram uma das amizades mais bonitas que o desenho já mostrou. O problema? Eles não conseguiam se entender. Ele falava francês, ela falava inglês, mas nada disso os impediu de brincar, explorar e, eventualmente, plantar uma árvore juntos. Nenhuma palavra foi necessária. No final, o desenho avança no tempo e mostra os dois adolescentes se reencontrando sob a mesma árvore. No episódio Bingo, se você observar a parede ao fundo, verá um desenho que Bluey fez dela e de Jean-Luc, ainda pendurado várias temporadas depois. Ela nunca o esqueceu. A questão é se o desenho vai permitir que eles se encontrem novamente. Winnie é uma labradora chocolate que Bluey conheceu no episódio Café, onde rapidamente se conectaram brincando no parquinho. No final do episódio, Bandit fez amizade com o pai da Winnie, Fido, e até os convidou para o café da manhã. E é aqui que fica estranho, Fido realmente voltou. No episódio perfeito, ele e Bandit são vistos conversando como duas pessoas que continuaram amigas. A amizade dos pais continuou, então Winnie ainda está por aí, mas nunca mais apareceu. Bandit fez sua parte e manteve a amizade com Fido. Por que Winnie nunca foi ao café da manhã ao qual prometeu ir? O irmão de Chloe. Chloe é uma das amigas mais próximas de Bluey. Ela apareceu em vários episódios. Ela tem uma trama só dela em polvo, e a família dela parece realmente fazer parte do mundo de Bluey. Então, isso torna o caso do irmãozinho dela ainda mais difícil de explicar. Ele apareceu em um xilofone mágico e passeio de carrinho como um recém-nascido em um carrinho de bebê. 2 episódios. Depois disso, nada, completamente sumido, como se ele nunca tivesse existido. E é isso que torna tudo tão estranho. Chloe continua aparecendo, a mãe dela aparece. A família segue no desenho, mas o irmãozinho desapareceu, mesmo com a série continuando. Pela linha do tempo, ele já seria uma criança, talvez até indo ao jardim de infância. Todos da família aparecem, mas onde ele está? A mãe de Tilly faleceu muito antes de Bluey e Bingo nascerem, ou seja, as meninas nunca chegaram a conhecer a avó materna, e mesmo assim, ela está em todo lugar. No corredor da família Hiller há 2 fotos dela, uma com Mort, Brandy e Tilly, e outra sozinha a cavalo. No episódio Dragão, conhecemos mais sobre ela. Na memória da Tilly, ela é uma mãe carinhosa e incentivadora, que dizia para Tilly continuar desenhando mesmo com cavalos imperfeitos. Foi a única menção a ela, uma lembrança, um episódio. E então ela desaparece de novo, voltando a ser apenas uma foto na parede. Então a pergunta é, quando veremos um episódio de flashback sobre ela? O pai e a irmãzinha de Indy. Vamos falar de 2 personagens que existem, mas nunca apareceram. Indy é uma das melhores amigas da Bluey. Já vimos bastante a mãe da Indy, mas Indy também tem uma irmãzinha que nasceu prematura, e nem a irmã nem o pai da Indy jamais apareceram na tela. Curiosamente, no episódio Reunião de Família, Bluey cita que os Hiller jantaram na casa da Indy, indicando proximidade entre as famílias. Então, para um desenho que se preocupa tanto com a dinâmica familiar, isso é uma lacuna notável. Um bebê prematuro é o tipo de experiência que muda toda a rotina de uma casa. O desenho menciona isso e segue sem explorar, parecendo inacabado. Mia e Capitão. Alguns personagens somem sem explicação. Outros desaparecem justamente quando sua história estava apenas começando. Mia e Capitão se encaixam perfeitamente nesse segundo grupo. Eles apareceram em Bark Boats, episódio em que Bluey e Mackenzie descobriram os sentimentos românticos entre 2 pessoas. Capitão e Mia gostavam um do outro, simples, e o episódio inteiro foi construído em torno disso, então o episódio acabou. E basicamente foi isso. Eles apareceram ao fundo de uma cena de feira em Curry Quest, mas nunca mais foram o foco de uma história. O desenho apresentou toda uma trama emocional e depois a deixou em aberto. Espero que a 4ª temporada retome isso, porque esses 2 merecem um final adequado. A mãe do Winton. Winton mora com a mãe, mas visita o pai regularmente, e mesmo assim, a mãe dele nunca apareceu no desenho ou em qualquer outra mídia de Bluey. Isso é notável quando você pensa sobre isso. Ela é o responsável com quem ele realmente mora, e ela é completamente invisível. No fim da 3ª temporada, Winton foi morar com o pai e a família Terrier, indicando mudança de moradia. Será que ela realmente se mudou? Será que ela pensou que a nova dinâmica dessa família recomposta era melhor para o Winton? Existe uma história de um responsável que se afastou discretamente, mas a série ainda não explicou. A mãe do Winton talvez seja a personagem não vista mais interessante de toda a série, do ponto de vista narrativo. Bosco. Aqui está uma que a maioria das pessoas esquece completamente, mesmo que as implicações sejam enormes.
No episódio Babá Dupla, a Bluey menciona o Bosco, o ex-namorado da Frisk. Bosco é difícil de amar, quer dizer, não mais. O jeito que ela fala dele diz tudo. Ela conhecia ele. Não só sabia quem era, ela realmente o conhecia. Frisk o apresentou à afilhada, mostrando que o relacionamento era sério a ponto de pensarem em casamento. Então, por que terminaram? Há pistas no comportamento da Frisk. Quando Hyde tenta tirá-la de Brisbane, ela reage com raiva genuína e visível, do tipo que não surge do nada. Muitos fãs acham que Bosco é o motivo, o cara que queria que ela fosse embora, mas ela recusou. Perder ele foi o preço por ficar. Se isso for verdade, Frisk criar uma vida com Hyde na cidade que se recusou a deixar é algo bem diferente. O pai de Rusty é um dos personagens ausentes mais importantes de toda a série. Ele é um soldado servindo longe de casa, e tudo o que Rusty sabe sobre disciplina, lealdade e o que significa ser corajoso, ele aprendeu com seu pai. A ironia é que quase nunca vemos esse homem. Em Exército, ele aparece apenas de costas, sem mostrar o rosto. Só em Cricket é que temos algo mais pessoal, uma carta que ele escreveu para seu filho. O que torna isso ainda mais interessante é que Rusty originalmente seria o personagem principal do desenho antes do criador Joe Broom mudar o foco para a Bluey. Se aquela versão original tivesse seguido em frente, o pai do Rusty provavelmente teria sido uma figura central, o Band daquela versão da história. Em vez disso, ele se tornou essa presença silenciosa e honrada, atuando totalmente fora de cena. O desenho nunca deu a ele seu momento de destaque, isso parece um assunto inacabado. Hércules apareceu só no episódio do circo, mas deixou forte impressão. Ele é um filhote de São Bernardo, já maior que outras crianças da idade, e o episódio mostra como esse poder pode ser mal usado. Ele empurra o Winton, força-o a fazer coisas que ele não quer e, de modo geral, age como um valentão, até que a Bingo, de todas as pessoas, o confronta. Então, algo muda. No final, Hércules está usando seu tamanho para levantar o Mackenzie e girá-lo no ar, e de repente tudo se torna alegre. Esse arco de quem usa o tamanho para intimidar e depois para alegrar merecia continuação. É um personagem completo. Por que o Hércules não voltou? Ele pode estar mais velho, em outra série ou ter se mudado. Seja qual for o motivo, a série deixou de lado um garoto realmente interessante. Os dois Jaspers. Esse aqui é realmente confuso e talvez se explique sozinho. A escola Bingo tem dois alunos chamados Jasper. Jasper J, um Doberman, e Jasper W, um Rottweiler. Em Bob Bilby, um filhote mostrado ao lado do mascote da turma da Sra. Retriever é identificado como Jasper. Mas qual deles? Os fãs têm debatido isso desde então. A teoria mais aceita é que dois personagens com o mesmo nome causaram tanta confusão que os roteiristas optaram por manter só um e deixar o outro cair no esquecimento. Na vida real, duas crianças com o mesmo nome é algo normal. Em um episódio animado de 7 minutos, é um pesadelo logístico. Um Jasper ficou, o outro virou uma nota de rodapé. E você, o que acha? Não são personagens secundários esquecidos, mas pontas soltas em uma série que raramente deixa algo sem resolução. Se Bluey nos ensinou algo, é que a série sempre acaba voltando para terminar o que começou. Du hast ein Video gesehen, das von Linguana lokalisiert, verbreitet und monetarisiert wurde. Wir verwenden moderne KI-Synchronisationen, um den Ton und die Energie jeden Creators zu klonen. Linguana macht erfolgreiche Inhalte in über 40 Sprachen verfügbar, verbreitet sie plattformübergreifend und sorgt so dank eines weltweiten Publikums für mehr Einnahmen. Diese Skalierung hebt Linguana von anderen ab. Mehr als 1000 Top-Creators setzen bereits auf Linguana, um ihre Videos für YouTube, Spotify, Dailymotion, Facebook, Instagram, TikTok, MSN und viele weitere Plattformen zu lokalisieren. So erreichen Videos völlig neue Zielgruppen, die bisher keinen Zugang hatten, was zusätzliche Einnahmen für Creators und Plattformen generiert. Für Creators ist Linguana denkbar simpel. Keine Kosten, kein Mehraufwand. Du erstellst deine Inhalte genauso wie vorher, nur mit deutlich mehr Reichweite. Mehr Länder, Zuschauer, Plattformen und CTV-Dienste steigern deine Einnahmen. Dank Umsatzbeteiligung profitiert Linguana nur dann, wenn du selbst profitierst. Marken können weltweite Kampagnen über eine einzige Anlaufstelle starten. Statt Dutzende Creators einzeln zu verwalten, laufen Kampagnen über ein großes Netzwerk lokalisierter Kanäle und erzielen so hunderte Millionen monatliche Aufrufe. Linguana ist weltweit vertreten. Wir haben Büros in Los Angeles, New York und Tokio, aber auch in Dublin, Amsterdam, Tel Aviv sowie Sofia. Creators und Marken, die ernsthaft globales Wachstum anstreben, setzen auf linguana.com. Noch einmal, linguana.com.